Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Pai, nós te agradecemos pela palavra de hoje. Acho que é uma palavra muito importante. É hora de enfrentarmos os problemas em nossa vida e parar de correr deles. E sabemos que esta é a sua vontade. Você quer que lidemos com as coisas, não que tenhamos medo ou fujamos delas. Você não quer que a gente fuja, você quer que a gente enfrente as coisas e vença. Então oramos para que você coloque coisas diferentes no coração das pessoas com que elas precisam lidar. E que você faça um trabalho que esta noite que só você pode fazer. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você esta noite sobre as maneiras que as pessoas correm dos seus problemas. Como evitamos as coisas em vez de lidar com elas. Porque eu acredito que nós estamos num tempo em nossa sociedade em que as pessoas estão fugindo de tudo, inclusive da sua responsabilidade, da prestação de contas. Elas fogem do trabalho duro, elas fogem das coisas difíceis. Elas tentam evitar os lugares difíceis, tentam evitar as pessoas que são difíceis. Elas tentam evitar todos os tipos de dor. Não que alguém ame a dor, mas sempre haverá um pouco de dor ao sermos libertados. As pessoas fogem de si mesmas, muitas pessoas nem sequer se conhecem, elas fogem da verdade, elas fogem do passado, elas têm medo do futuro. Mas a Bíblia nos ensina que Deus quer que vivamos com coragem, que Ele nos quer sendo ousados e fortes nele. E realmente não nos acovardemos de qualquer coisa, mas saber que Ele está sempre conosco. E porque Deus está conosco, nós podemos enfrentar e lidar com qualquer coisa que temos de enfrentar e lidar em nossas vidas. Se você acredita nisso, diga amém. Eu creio que em vez de fugir, temos que aprender a ficar parados e ver o livramento e a salvação do Senhor. Agora, algo interessante sobre fugir. Vou mostrar-lhe 4 lugares diferentes na Bíblia para provar que tudo aquilo de que você foge, Deus acabará por levá-lo de volta para aquela coisa ou para aquele lugar de onde você correu e você terá que lidar com isso antes de você realmente ficar bem consigo. Eu tenho algumas pessoas que estiveram lá e eu sei, você está entendendo. Amém? Agora, sabe, eu fui abusada por meu pai sexualmente. Por isso, quando eu saí de casa, eu só pensei, bem, isso acabou, mas eu percebi mais tarde que eu levei aquilo comigo. Estava na minha alma, eu não queria lidar com aquilo, era doloroso, eu não queria lidar com aquilo. Então, insistentemente, eu estava fugindo, porque eu só não queria enfrentá-lo. Eu só não queria falar sobre isso. Eu não queria orar sobre isso, eu só queria fingir que isso não existiu. Gostaria de saber se você tem alguma coisa em sua vida, no seu passado, ou qualquer coisa com que talvez Deus tenha tentado lidar com você agora e você acabou desenvolvendo todas estas formas elegantes de apenas fingir que não existe. Por que você não quer lidar com isso? Deixa eu lhe dizer algo, pare de varrer as coisas para debaixo do tapete, porque isso é realmente uma coisa muito perigosa, sabe? Só porque você optou por não olhar para isso não significa que não está lá escondido. E Deus nos ungiu para lidar com as coisas e não fugir. Bem, finalmente, eu não estou sugerindo que alguém faça o que Deus me disse para fazer. Eu estou sugerindo, porém, que você faça o que Deus o levar a fazer. Deixa eu dizer outra vez, você não precisa fazer o que Deus me levou a fazer, mas precisa fazer o que Deus o levar para você fazer. E Ele nos levará de maneiras diferentes. Então, eu estava orando um dia e eu senti como se Deus simplesmente colocasse em meu coração, ainda não é tempo, mas virá o tempo quando você vai ter que ir e enfrentar o seu pai e confrontá-lo sobre o que ele fez com você. Se você já sabe sobre abuso sexual por assistir programas de TV, ou por isso ter acontecido com você, ou por conhecer alguém com quem aconteceu, a coisa toda funciona com esse terrível segredo. Não diga para ninguém, não diga para sua mãe, não deixe que ninguém saiba. O abusador está dizendo que é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo diz para esconder o que é um paradoxo e não faz qualquer sentido. Então eu passei toda a minha vida escondendo
tudo o que ele estava fazendo comigo, com medo de contar a alguém. E a última pessoa que você quer confrontar sobre isso é ele. Lembro de uma vez ter escrito uma carta dizendo-lhe como era terrível o que ele estava me fazendo sentir, e eu arrumei tanto problema e fui tão punida, e assim eu estava com tanto medo de sequer tentar dizer qualquer coisa a ele novamente. Eu acho que uma das coisas mais devastadoras para mim foi ser forçada a agir como se eu gostasse de algo que eu realmente odiava e desprezava. Foi muita manipulação e controle, da pior maneira. Assim, quando Deus me disse que eu ia ter que ir e confrontá-lo e falar com ele abertamente sobre o que ele tinha feito comigo e como isto afetou-me, meus próprios pensamentos me assustaram demais e era a última coisa do mundo que eu queria fazer naquela época. E eu com certeza estava feliz porque naquele dia Deus falou ao meu coração: o tempo não é agora, mas ele virá. Então talvez eu possa apenas dizer-lhe esta noite, talvez Deus esteja apenas querendo que você se prepare, pelo menos mentalmente, para estar disposto a lidar com as coisas que você pode precisar lidar para que você possa estar bem. Veja, a coisa é que você não pode fugir de coisas e se esconder de coisas e realmente ficar bem. Sabe, se é um pecado em sua vida com que você precisa lidar abertamente com Deus, se você precisa voltar e fazer alguma restituição com alguém que você realmente magoou e feriu, talvez alguém em sua vida tenha realmente maltratado você, e eles estão vivendo nesta terra de fantasia em que isto não os incomoda, e talvez por causa deles você precise voltar e de uma forma amorosa sentar e confrontá-los e dizer-lhes o que fizeram com você e como te fizeram sentir. Às vezes você não pode ficar bem sem isso. Nem todos vocês foram prejudicados da mesma forma que eu fui ou da maneira que algumas outras pessoas aqui foram prejudicadas, mas eu acredito que o que eu vou compartilhar com você esta noite, isso se aplica a cada um de nós de alguma maneira, jeito ou forma. Mesmo as pessoas que permitem outras as manipularem, controlarem, porque têm medo de deixá-las zangadas. Não deixe que alguém roube a sua vida porque você tem medo de enfrentá-los e dizer: você realmente não tem o direito de me controlar e manipular-me. Eu não vou deixar você continuar a fazer isso. Alguém pode dizer amém? Nós queremos estar sob a autoridade divina e sermos submissos, mas isso não significa você deixar alguém manipulá-lo e controlar e viver a sua vida por você. Temos de agradar a Deus e não aos homens. Fiquei feliz por Deus não ter me pedido para fazer isso na época, porque eu não sentia que estava pronta, mas eu não sei quanto tempo se passou, talvez alguns anos, eu estava passando um tempo com o Senhor novamente, numa noite, quero dizer, bem no meio da oração, eu ouvi o Espírito Santo dizer: a hora é agora. Oh, meu Deus! Bem, eu estava tremendo tanto, e com tanto medo, mas David foi comigo, eu fui e me sentei na frente do meu pai. Claro, a minha mãe estava na casa e então eu estava muito preocupada com o que ia acontecer com ela, porque ela já tinha tido colapso nervoso por não lidar com seus problemas e com as coisas acontecendo em nossa casa, e eu não queria deixá-la doente de novo, e eu voltei para tentar proteger uma mãe que nunca protegeu a mim. É muito estranho, não é? Como você entra nessas coisas bobas, sabe? Aqui estou eu, tentando protegê-la, mas ainda assim ela nunca protegeu a mim. E assim foi uma cena muito assustadora, mas eu me lembro de confrontá-lo e dizer-lhe: precisamos conversar sobre o que você fez comigo. E, cara, ele ficou bravo e começou a tirar todos os tipos de coisas contra mim. Você queria que eu fizesse isso e aquilo. Eu disse: isso é ridículo, você me controlava com medo e eu odiava você. Eu odiei cada coisa que você fez comigo. Bem, de qualquer maneira, eu só disse a ele: o que você me fez realmente me machucou, isso realmente causou um monte de problemas na minha vida, isso foi errado. Eu só precisava dizer a você como eu me sinto, mas eu fiz isso com ele por causa do meu amor por ele, eu estava disposta a perdoá-lo, mas eu queria que ele lidasse com isso para que ele pudesse ficar bem, e não apenas correr e se esconder. Bem, e sabe, não terminou da maneira que eu queria que tivesse terminado, mas eu tinha obedecido a Deus, e desta forma uma porta de liberdade se abriu para mim, que nunca teria sido aberta se eu continuasse a deixar o medo do homem manipular-me e controlar-me. Deus nem está feliz conosco quando nós estamos com mais medo do homem do que temos um temor reverencial e temor a Deus. Eu não estou dizendo para ter medo de Deus, mas precisamos saber que quando Deus diz que é hora de lidar com isso, é hora de lidar com isso, e nossas vidas não vão funcionar bem se nós não fizermos.
E eu disse esta manhã, mas eu vou dizer novamente para muitos de vocês. Estou com uma palavra profética esta noite dizendo a você. É a hora. É hora de você tirar o material que você colocou lá debaixo do tapete. Você não tem que encher lá de coisas. Você tem que lidar com as coisas, porque se você não lidar, elas vão lidar com você. Elas roubam sua alegria. Elas vão se enraizando mais profundamente no seu interior e causam muitos problemas. Não queremos correr e nos esconder de nada, nem mesmo de algo tão pequeno como limpar um estúpido armário ou colocar nossa casa em ordem porque está um desastre. Precisamos parar de agir como se tudo oprimisse a nós e saber quem somos em Cristo, que Ele é Deus Emmanuel, Deus conosco, que Ele está dentro de nós e o maior de todos vive em nós. Vamos não apenas cantar canções sobre Ele, vamos vivê-las. Amém? Eu descobri que Deus me fez voltar e confrontar algumas coisas antes que eu pudesse ficar bem e ir em frente. Eu também tive uma grande dificuldade com pessoas que tinham personalidades como as do meu pai. Se você foi criado por alguém que tinha certo tipo de personalidade, eles maltrataram você, você pode ter a mesma reação a esses tipos de personalidades que eu tive. Bem, minha mãe era realmente fraca com isso. Ela simplesmente não lidava com meu pai, mesmo sabendo o que ele estava fazendo. E então eu cresci odiando a fraqueza, quer dizer, eu desprezava a fraqueza. Eu não queria ouvir ninguém lamentar-se por aí dizendo eu não consigo fazer isso, é muito difícil, fazia-me sentir tão zangada que eu não podia suportar. Eu não estou nenhuma dessas pessoas, bendito seja Deus, eu vou fazer qualquer coisa que eu quiser fazer. Bem, isso teve um lado bom, porque me ajudou a seguir em frente. E até mesmo fazer coisas que eu estou fazendo hoje, mas isso não podia ficar fora de equilíbrio e tornar-se como se eu sentisse que todo mundo tivesse que ser como eu e desprezassem todos que não eram fortes. Eu também tive um problema real com a personalidade do meu pai e por isso eu tinha duas maneiras de lidar com as pessoas. Ou eu me dava com alguém que eu poderia controlar, ou se eu lidasse com alguém que era super forte, eu me encolhia como eu fiz diante da autoridade do meu pai e os deixava controlar-me. Isso não é maneira de viver. Nós precisamos ser livres para sermos nós mesmos, ser o que Deus nos criou para ser, tomar nossas decisões, viver a nossa vida, viver para agradar a Deus e não para ser manipulado e controlado pelo passado ou pelas pessoas do nosso passado. Amém. Não importa o que alguém fez para você, você não tem que continuar sofrendo por isso pelo resto da sua vida. Assim, o ponto é que quando você foge de alguma coisa, Deus acabará por fazê-lo voltar e enfrentá-la. Moisés, Atos capítulo 7, verso 22. E Moisés foi educado em toda a sabedoria e cultura dos egípcios, e ele era poderoso, forte em palavras e em obras. Veja, Deus estava treinando ele para algo que ele iria fazer anos mais tarde. E alguns de vocês agora podem pensar que o que estão fazendo é tão inútil porque você tem o sonho de fazer outra coisa, mas tudo que nós fazemos é parte da próxima coisa que nós vamos fazer um dia. Amém? Ao completar 40 anos, veio ao coração o desejo de visitar seus irmãos israelitas para ajudá-los e cuidar deles. Ele tinha um desejo de ajudar as pessoas, isso era algo bom. E ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e vingou derrubando e matando e enterrando o egípcio. E ele esperava. Eu amo esse verso. Eu vou falar mais sobre ele amanhã, porque eu gosto tanto. E ele esperava que seus irmãos compreendessem que Deus estava usando para salvá-los, tomando como certo que eles iriam aceitá-lo, mas eles não compreenderam. Sabe, eu pensei que quando Deus me chamasse para o ministério, todo mundo iria aplaudir e se alegrar, mas eles não aplaudiram-me. E eles não entenderam, eles não estavam animados. Eu tive exatamente o oposto do que eu esperava de todas as pessoas à minha volta. Você já teve exatamente o oposto do que você esperava de pessoas? Sabe, Deus não quer que tomemos nossas decisões com base em se as pessoas vão bater ou não palmas. Ele quer que nós façamos o que fazemos porque acreditamos que é o que Ele quer que façamos.
É hora de algumas pessoas se levantarem e serem fortes no Senhor e pararem de ser manipuladas pela opinião popular. Então, no dia seguinte, Moisés dirigiu-se aos 2 israelitas que estavam brigando e lutando entre si, tentou reconciliá-los e exortou-os a fazer as pazes, dizendo: vocês são irmãos? Por que vocês estão ferindo um ao outro? Mas o homem que maltratava o seu vizinho empurrou Moisés de lado e disse: quem nomeou você líder ou juiz sobre nós? Quer matar-me como você matou o egípcio ontem? Verso 29. Então, ouvindo isso, Moisés saiu correndo, procurando os que acabavam no deserto. Tem alguém comigo aqui? O deserto é um lugar miserável, infeliz e muito seco. Você não se sente bem com nada em sua vida. E então desenvolve todos os tipos de problemas, porque se você não gosta do que está fazendo, então de alguma maneira você tem que encontrar uma desculpa para isso, ou culpar outra pessoa, e nós nos confundimos tanto que nós não temos mais qualquer conhecimento sobre como sair dali. Passados 40 anos, e agora ele tinha 80, apareceu Moisés, um anjo, numa sarça em chamas. Vendo aquilo, ele ficou atônito e maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor dizendo: agora isso é tão bom aqui, gente. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, tremendo e aterrorizado, com muito medo, não ousou olhar. Então o Senhor disse a ele: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Verso 34. De fato, tenho visto mais seguramente o abuso e a opressão sobre o meu povo no Egito, e tenho ouvido seus suspiros e gemidos, e desci para livrar o meu povo. Agora veja, vem agora, e eu enviarei de volta ao Egito. Vamos, alguém deveria gritar. Veja como podemos estar livres de qualquer coisa se nós estamos fugindo disso. Como nós podemos ficar livres se todos nós esperamos que nunca tenhamos que lidar com isso novamente? Se for nosso objetivo nunca ter que lidar com qualquer coisa de novo, eu garanto que o diabo vai se certificar de que você lide com isso em cada esquina. E o caminho para chegar ao ponto onde você não tem medo das coisas é enfrentá-las. A única maneira de o medo ir embora é quando você o enfrenta, quando você o confronta. Tem que aprender a fazer com medo. Quando eu sentei na frente do meu pai, eu estava com tanto medo, eu estava tremendo, eu estava tão nervosa. Mas eu não poderia passar para o outro lado disso, a menos que eu lidasse com ele. A única maneira de você ser livre é lidar com as coisas. A verdade vai libertar você, mas a verdade tem que ser aplicada em sua vida, a fim de torná-lo livre. Ele fugiu do Egito e Deus o mandou de volta para o Egito. Gênesis capítulo 16, versos 8 e 9. Eu sei que alguns aqui suas rodas estão girando. Você está pensando, como isso se aplica a mim? Eu tenho certeza que Deus irá lhe mostrar. Sinceramente, acho que algumas pessoas têm coisas enterradas tão fundas nelas que estão sob muitas camadas, ainda machucando e causando-lhes dor, mas elas nem sequer percebem um problema em sua vida. Gênesis capítulo 16, versos 8 e 9. Agora, esta é uma situação onde Deus havia prometido a Abraão e a Sarai uma criança, e Sarai não estava engravidando rápido, e muitos anos se passaram, e ela estava desapontada, então ela veio com essa ideia muito brilhante, carnal, de fazer a sua serva Agar tornar-se esposa secundária do marido, e você pensaria que qualquer mulher seria mais inteligente do que isso, mas ela não era. E Agar com certeza ficou grávida, e então ela tem uma atitude em relação a Sarai. Hoje poderia ser algo como: eu estou grávida, você não. Assim, Sarai chegou ao ponto em que ela não queria mais Agar por perto. Então Abraão a dispensou. Sara então a afligiu, ela não a dispensou, e ela fugiu. Verso 6 diz que ela correu e ela fugiu da situação. Verso 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte de água. Onde? A caminho de Sur,
e perguntou-lhe Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde você vai? Respondeu ela, eu estou fugindo de Sarai, a minha senhora. E veja o que Deus disse. Ele não disse, eu entendo, fuja bem rápido. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte agora. Bem, volte a sua senhora, humildemente submeta-se ao seu controle. Agora, que tipo de coisa é essa? Esta mulher está sendo maltratada aqui. Ela está fugindo, que parece ser uma coisa razoável a fazer. Deixa eu lhe dizer algo, só porque você deseja estar longe de um lugar que não lhe parece ser confortável, isso não significa que Deus quer que você saia. Agora estamos nos conectando. Agora há momentos para se deixar lugares. Mas quando você sente vontade é quando Deus faz você sair. Deus disse a Abraão que era para ele sair. Deixe o lugar onde você está, fique longe de sua família, de todos os seus parentes e vá para um lugar que eu vou lhe mostrar. Todos eles eram adoradores de ídolos. E Deus não podia fazer nada com Abraão até que ele ficasse longe das influências. Deus pode dizer-lhe para ficar longe de alguns amigos ímpios. Ele pode dizer-lhe para deixar um trabalho onde eles estão fazendo você fazer coisas que são pecaminosas. Mas há muitos outros momentos em que nós deixamos algum lugar só porque não estamos sendo tratados da maneira como achamos que merecemos ser tratados. E talvez aprender a lidar com algumas dessas coisas é exatamente o que Deus quer. E Ele nos tem no lugar que Ele quer que estejamos por agora. Eu trabalhei para outra pessoa no ministério por 5 anos e eu não sinto que eu fui bem tratada ali naquele lugar. E foi duro, duro, duro. Eu estou falando, foi difícil ao máximo. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz em toda a minha vida. Não apenas me levantar e no meu estilo de vida dizer, eu estou fora. Mas sabe, isso teria sido fácil. E depois, mais uma vez, eu poderia ter evitado alguém que tinha uma personalidade como a do meu pai. Eu poderia ter tomado conta de mim mesmo, em vez de esperar por Deus para cuidar de mim. Você está aí? Eu sabia, no fundo do meu ser, que Deus não queria que eu fosse ainda. Só porque você quer fazer alguma coisa não significa que você tem que fazê-lo. Preciso dizer de novo? Só porque você quer fazer alguma coisa não significa que você tem que ir e fazê-lo. Se nós vamos realmente ser submissos a Deus, você acha que foi fácil para o Dave ficar comigo nos primeiros anos que estávamos casados? Não poderia ter sido. Eu realmente não acho que Dave já tinha pensado seriamente em ir embora, mas ele acabou por dar a volta e dizer-me, se você continuar agindo desta maneira, eu não sei o que vai acontecer. Isto era como se Dave estivesse dizendo, eu posso ir embora daqui a qualquer momento se continuar assim. Eu sabia que ele não era o tipo de cara que faz ameaças. Ele se casou comigo porque ele sentiu em seu coração que deveria, e ele estava comprometido a levar este compromisso até o fim. Eu creio que às vezes Deus pega um cristão maduro e o coloca com alguém que está quebrado e precisa de ajuda. Sim, eu sei que alguns de vocês estão pensando, oh... Em nossa sociedade nos tornamos viciados em conforto. A Bíblia diz para servirmos a Deus se for conveniente ou inconveniente, confortável ou desconfortável, na temporada ou fora da temporada. Eu acho que às vezes todos nós temos uma tendência a fugir de coisas que devem ser enfrentadas por nós. Existe um gigante em sua vida que você acredita que Deus está pedindo para enfrentar e agora você está fugindo dele? Bem, fique parado e veja a grande salvação do Senhor. Deus quer ajudar você, mas você tem que abordá-lo na fé, sem temer. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo.
Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você encara a vida com a confiança que precisa para alcançar seu potencial máximo como pessoa? Você sente total liberdade para sair e fazer o melhor com as habilidades que Deus lhe deu? Ou, assim como muitas pessoas, você duvida da própria capacidade e isso o impede de avançar? Através do meu novo livro, Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo, descubra como superar as provações, as derrotas e a insegurança enquanto segue em frente para viver os seus sonhos. Aprenda o verdadeiro caminho para determinar o seu valor e definir quem você realmente é. E prepare-se para experimentar todo o sucesso que Deus preparou para você. Sua vida mudará radicalmente à medida que você descobrir como ter sucesso sendo você mesmo. Peça já o seu nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Deus deixou à nossa disposição os meios para vivermos uma vida excepcional. Para isso, basta reconhecermos as coisas que Ele nos diz que são importantes e nos concentrarmos em segui-las. Ao ler o meu livro, Segredos para uma Vida Excepcional, você aprenderá a desenvolver os atributos da natureza de Deus, conhecidos como os frutos do Espírito, e se revestirá de poder para se tornar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Prepare-se para crescer espiritualmente como nunca. Dê frutos e compartilhe com os outros para que eles os provem e vejam que o Senhor é bom. Quando você aplicar a palavra de Deus e cultivar os frutos do Espírito, começará a viver a vida excepcional que Deus planejou para você. Adquira você também o livro Segredos para uma Vida Excepcional, disponível nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você tem a consciência de que nossas palavras podem aumentar ou diminuir o nível da nossa alegria? Podem afetar as respostas às nossas orações e exercer um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro? Através do meu livro, Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você vai descobrir o incrível poder da palavra, um verdadeiro veículo que transmite nossos pensamentos e emoções. Apresentarei ainda uma série de orientações para garantir que a nossa linguagem seja construtiva e saudável, transformando-se em um instrumento de cura usado para alcançar bons resultados. Ao ler este livro, você passará a perceber que, mudando suas palavras, você poderá mudar a sua vida. Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você encontra nas melhores lojas do ramo ou pelo site www.beloshopping.com. O diabo é especialista em usar inúmeras circunstâncias para nos manter para baixo, pois assim ele pode ter vantagem sobre nós. Mas Deus nos deu tudo o que precisamos para manter o diabo em seu devido lugar. E para isso, precisamos fazer mais do que apenas conhecer a sua palavra. Precisamos colocá-la em ação. Em meu novo livro, 8 Maneiras de Manter o Diabo Debaixo dos Seus Pés, você vai aprender a permanecer em paz em meio às tempestades da vida, a passar um tempo transformador com Deus, a derrotar os ataques de Satanás com palavras de vida, a receber o amor de Deus e deixar que ele flua para os outros, e a estar ciente dos seus pensamentos negativos e de como você pode vencê-los. Quando você colocar a palavra de Deus em ação, coisas impressionantes começarão a acontecer. 8 Maneiras de Manter o Diabo Debaixo dos Seus Pés, você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com.